vamos encerrando a nossa cinemática com um apêndice de teoria que trata de uma certa maneira, vai no mesmo grupo de assuntos dos movimentos circulares e vai na mesma linha de assunto dos movimentos balísticos. São movimentos em duas dimensões, né? Como a gente estava estudando até agora. A gente começou com os movimentos retilíneos, mu e move, depois entramos no movimento de balística e movimento circular. O que a gente vai fazer aqui são casos do que a gente chama na física de composição de movimento. O que é uma composição de movimento? Imagine um corpo que está submetido simultaneamente a duas velocidades. A gente pode citar inúmeros casos aqui. Por exemplo, quando os exemplos que a gente vai estudar na aula, vocês vão ver aqui, eles são muitos deles baseados naquele famoso caso do barquinho. Né? Para quem não lembra, o que é o caso do barquinho? Tá, depois eu falo, pode ficar tranquila aqui. Eu vi que eu estava olhando para o teu áudio aqui, ô Maju, e estava tentando conectar áudio, tá? Depois eu mando para os seus negócios aqui que eu falei. Então, o caso do barquinho é o seguinte, imagine um rio, ok? Esse rio tem uma correnteza, beleza? Então, qualquer corpo que você coloque no rio vai estar submetido a uma correnteza, certo? E aí você tem um barquinho com um pilotinho lá e um motor, e o barquinho vai ligar o barco e vai descer o rio. Pensa, o barquinho, ao ser ligado, vai ter uma velocidade própria do barquinho. Porém, ele está dentro de um rio que está em movimento em relação à margem. Então, imagine se você olhando para esse barquinho. Quando você olha para o barquinho, você vai enxergar o barquinho com uma velocidade resultante. Uma velocidade resultante da velocidade do próprio barco e a velocidade da correnteza. E aí a pergunta que vai surgir nos casos é: qual é o valor dessa velocidade? Nós vamos ver que isso depende. A resposta é depende. Depende de como o barqueiro está imprimindo essa velocidade. Então, os estudos de caso, eles são casos sempre assim. Você tem um corpo, que está dentro de um referencial que já está em movimento. Tá? E esse corpo tem um movimento dentro do referencial. E aí as perguntas vão girar sempre em torno dessa mesma ideia. Olha, qual a velocidade resultante para quem está fora? Tá? E aí a gente vai explorar as situações. São 8 situações, cada uma tem lá suas particularidades, tá bom? E depois na lista de exercícios você tem algumas bem na mesma linha, tá bom? Deixa eu fechar um pouquinho aqui as janelas. Tem um monte de janelinha aberta aqui. Opa, peraí. Houston, we have a problem, peraí. Uhum. Os percalcinhos das coisas ao vivo. Questão número 1. As primeiras questões, elas vão bem na linha do que eu falei do barquinho, tá? Então ele fala assim, ó. Um barco desce um rio com velocidade em relação às margens de 20 metros por segundo. Então, já começa com a primeira parte do texto, que é uma parte já delicada. Quando ele fala assim, velocidade em relação às margens. A gente precisa identificar essa velocidade, tá? Vamos continuar. Ele fala que ela vale 20 metros. E a seguir, sobe com velocidade 8. Também em relação a margens. Determine o módulo da velocidade do barco em relação às águas, considerando a mesma na subida e na descida. E depois ele quer também o módulo da velocidade da correnteza. Então vamos imaginar a primeira situação. Você tem lá um rio, peraí.
Então aqui você tem uma margem do rio, aí aqui você tem uma outra margem do rio. Tá? Imagine aqui um observador, tá? Que tem um carinha olhando. Vamos primeiro fazer a descida. Vamos mexer com a descida primeiro. Descida. Quando o barquinho está na descida, ele está submetido a duas velocidades. Então você tem aqui o barquinho, tá? Com uma velocidade que eu vou chamar de velocidade do barco. Essa velocidade do barco é a velocidade do motor. Ela é dada pelo barqueiro, é o cara que controla ela, tá? Só que ao mesmo tempo eu tenho a velocidade da correnteza. A correnteza, ela provoca no corpo um movimento de arrastamento. Em alguns exercícios, você vai ver essa velocidade com esse nome. Tá bom? Então, essas são as duas velocidades. Quando ele fala velocidade em relação às margens, ele está falando da velocidade com que o observador enxerga. O observador, ele enxerga uma velocidade resultante. Certo? Lembrar que velocidades são grandezas vetoriais, certo? Vetoriais. Então, a soma de vetores, ela depende do ângulo entre as velocidades. Nesse caso, a gente vai concordar que a velocidade da correnteza, juntamente com a velocidade do barco, estão formando um ângulo de 0 graus. Estão na mesma direção e mesmo sentido. Então, nesse caso, eu vou dizer que a velocidade resultante, ele fala que é 20, né? É 20 metros por segundo. Essa velocidade, ela é a soma das duas. Então, daqui nasce a minha primeira equação. Eu vou chamar de equação 1. A equação 1 diz que V do barco mais V da correnteza tem que dar 20. Tá bom? Beleza. Agora, eu vou desenhar a segunda situação na descida. Descida. Aliás, descida não. A descida eu já fiz. Na subida. Subida. Veja, a correnteza continua para a direita. Só que agora o barquinho ele está subindo com uma velocidade VB. Tá. Beleza? Para um observador, essa velocidade agora é 8. O que ele enxerga é um V resultante. Certo? A gente imagina por que ele está enxergando uma resultante menor, né? Porque nesse caso é uma subtração. Então eu tenho o seguinte: se o barco está subindo, é claro que a velocidade dele tem que ser maior que a da própria correnteza. Também isso tem essa questão importante. Então, ó, a equação 2, ela fica velocidade do barco menos velocidade da correnteza igual a 8. 8. Tá bom? Então agora a gente tem um sistema. O sistema é VB mais VC é 20, que é a primeira equação, né? A equação 1. E a segunda equação seria VB menos VC igual a 8. Olha lá. Tá bom? Aí a gente pode somar as duas equações para achar uma das incógnitas, né? Eu não sei como é que vocês resolvem, pode isolar uma e substituir na outra. Aqui dá para somar, ó. Se eu somar as duas equações, fica 2VB igual a 20 mais 8, né? Que dá 28. Portanto, VB igual a 14. Essa é a velocidade do barco. Como VB mais VC dá 20, ó, olha a equação 1. A equação 1 está dizendo que VB mais VC dá 20.
certo? Então tá, então VC tem que ser 6. VC tem que ser 6, tá? Esse é o caso, vamos dizer assim, vamos pensar em graus de dificuldade, né? Esse é o caso mais fácil, por quê? Porque os vetores estão apontando ou os dois para o mesmo lado, então é uma composição de movimento relativamente tranquila de você perceber, né? Ou então eles estão para a mesma direção em sentidos opostos. Tá? Fiquem atentos para uma outra situação, que é o caso do cara atravessando uma escada rolante. Na lista de... Oh, meu Deus. Qual lista é? Uma das listas que eu já passei para vocês, se não me engano, tem um exercício da escada rolante. 2 carinhas, eu acho, inclusive eu já tirei dúvida com alguém daqui da turma, acho que não sei se foi com a Isa. Tá? Esse é um caso de quantidade de composição de movimento. É assim, o cara, ele anda na escada rolante com uma velocidade, mas a escada rolante também anda. E aí ele pede um tempo de encontro. É um negócio desse, pode ser na primeira lista. Eu sei que tá por aí. Tem um perdidaço aí no meio. Tá? Fechou? Tá com cara de mu, né? Uhum. Isso é uma coisa interessante que a Maju colocou aqui no chat. Ela falou, acho que é imu. Esses exercícios de composição, galera, as velocidades são todas constantes, tá? Pode perceber. A velocidade da correnteza é constante e a velocidade do barco também é. Porque trabalhar com outro move é um pouco mais delicado, tá? Vamos lá, então. Questão número 2. Podem tirar print, se quiserem aí. Parará. Beleza. Vamos seguir. 2. Barquinho novamente. Um barco atravessa um rio de margens paralelas e na figura, de largura, 2 quilômetros, com velocidade em relação à correnteza, 8 km por hora. Então, ó, essa velocidade que ele fala, vamos grifá-la. A velocidade em relação à correnteza é a velocidade do barco, do motor. É a do motorzinho, tá? Ela vale 8. O barco sai do ponto A de uma margem e mantém o seu eixo sempre perpendicular à correnteza, atingindo a outra margem. Nós vamos ter que desenhar isso depois, tá? A velocidade da correnteza tem módulo 6. A velocidade da correnteza tem módulo 6. Tá bom, beleza. Determine. Ele vai fazer as perguntitas. Qual que é o módulo da resultante? Qual que é a duração da travessia? E aí o item C é: qual é o módulo da velocidade resultante para que ele saia de A e atinja o B na margem oposta, exatamente ao ponto em frente ao A? Esse é um outro caso, tá? Tem um casinho especial. Vamos nos ater ao A e ao item B. Então vamos tentar desenhar o negócio primeiro, vai. Espera aí. Então você tem aqui uma margem. Aqui está outra margem. A correnteza, ela está descendo com velocidade 6. Então o barco, ele vai ser arrastado para a direita. Então vamos imaginar que o pontinho aqui é o barco, ó. Tá? Esse pontinho branco aqui é o barco. Então ele tem uma velocidade VC. Tá. E a velocidade do barco em si é 8. E ele fala o seguinte, ó. O barco vai de um ponto A, de uma margem, até a outra, né? Só que ele fala que a velocidade, o eixo, ele é mantido sempre perpendicular à correnteza. Então, o barqueiro, ele tem um sisteminha ali, que é um leme, né? Em que ele regula como ele quer a velocidade do barco. Então, ele quer a velocidade perpendicular à correnteza. Tudo bem? Tranquilo? Bom, vocês já imaginam o que vai acontecer com esse barco, né? Quando ele atravessar o rio, ele vai ter um movimento vertical no eixo Y
e um movimento horizontal, de arrastamento. Então, na verdade, ele vai meio que fazer isso aqui, ó. Oi! Ele vai parar aqui, ó. B. Sacaram a ideia? Tá? Bom, primeiro, qual é a velocidade resultante? Agora, a nossa resultante, ela é um vetor formado por esses dois, ó. Resultante de vetor assim, gente. Quando o vetor forma 90 graus com o outro, a resultante é a hipotenusa, não é? Então eu tenho isso, ó. Vamos começar a responder o item A. A velocidade resultante ao quadrado é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado de outro cateto. Vocês estão enxergando o triângulo pitagórico aqui, ó? Quer ver, gente? Uma das velocidades é a velocidade do barco, né? É 8. 8 ao quadrado. Mais. A outra velocidade, é a outra hipotenusa, é 6. Vocês estão enxergando aqui o triângulo pitagórico? Ó? Isso aqui é um cateto. Eu falei hipotenusa, agora viajei, desculpa. Isso aqui é um cateto, isso aqui é outro cateto. Ó. Se você tem dois catetos, um 6 e outro 8, a hipotenusa é 10, a resultante. Então nós teremos um vetor resultante aqui, ó, a nossa velocidade resultante. Plá. Ela é isso. Ela vale 10, tá? Velocidade resultante igual a 10. Beleza. Então esse era o item A. Item B. Qual que é a duração da travessia? Olha, gente, para a gente calcular a duração da travessia, vamos nos concentrar no eixo Y. Gente, desde a aula de balística, a gente aprendeu o princípio da independência dos movimentos, não é? O princípio da independência dos movimentos permite com que a gente analise os movimentos de maneira individual. Então, para pensar. Ele está indo para a direita e, ao mesmo tempo, indo para cima. Concorda? Esquece o fato dele estar indo para a direita. Se concentra no fato dele estar indo para cima. Por que é interessante você pensar no eixo Y? Porque você tem a largura do rio. Você tem a largura do rio. Você tem duas coisas no eixo Y, gente. Você tem o quanto ele andou no eixo Y, ok? E você tem a velocidade dele no eixo Y, que é a do barco. Né? Lembrando, gente, que essa velocidade aqui, ó, a de 10 metros por segundo, é a velocidade que você enxerga do solo. Ela é a resultante. É aquela que o observador que estiver parado na margem do rio é que vai enxergar. Tá bom? Beleza? É 6. Não, 6. Deixa eu ver, peraí. Ah, não, que estão falando aqui. A velocidade é em quilômetros por hora. Tudo bem, não tem problema. O tempo também é quilômetro por hora, né? O tempo também. Então, olha só. Velocidade igual a ΔS por ΔT. Pronto. Então, o ΔT fica velocidade por... ΔS por velocidade, 2 por 8. Isso aqui em hora, né? Isso aqui dá 1/4 de hora, né, gente? 1/4 de hora, que dá 15 minutos. Tá bom, gente? 15 minutos. O tempo está em hora, beleza? Passei para minuto. Tá? Isso era o item B de bola. Estão pedindo para eu voltar aqui acho que na questão anterior, gente. Eu vou voltar um pouquinho, tá? Tira a print dessa, do item B, que daqui a pouco eu volto para fazer o item C. Estão pedindo para eu voltar aqui, peraí. Ó. Agora que eu vi o que a Isa falou aqui, antes de corrigir, antes de voltar. Aqui, ó. Obrigado.
Valeu, Isa. Quilômetro por hora. Deixa eu voltar aqui na questão 1 que estão pedindo para voltar. Ó. Aí. Beleza? Agora eu vou fazer o item C, tá? O item C, pessoal, da questão número 2, ele é um item à parte. Eu vou apagar aqui a tela para vocês. Espera aí. Apagando. Vamos fazer o item C porque ele é um caso diferente desse. Né? A resolução do item A e B, ela foi baseada nessa informação aqui, ó. Vem cá. O barco sai do ponto A de uma margem e mantém o seu eixo perpendicular à correnteza, certo? Isso era a premissa do exercício. O item C, ele vai sair um pouco dessa situação. Ele fala assim, ó. Qual é o módulo da resultante do barco para que ele saia de A e atinja B na margem oposta, exatamente em frente ao ponto A? Então agora o problema é o seguinte, ó. Você tem aqui a margem, você tem a margem aqui, tá? O barquinho vai sair daqui, ó, do ponto A. Eu já sei que o barquinho tem uma velocidade de correnteza. Eu já sei que ele tem uma velocidade de correnteza. O que acontece agora? Se ele colocar o barco apontando para cá, veja, ele quer chegar em B. Ele quer chegar em B exatamente à frente de A. Então, qual é o problema? Ele não pode apontar o barco nessa direção. Porque se ele apontar o barco nessa direção, ele vai ser arrastado para cá, ó. Ele vai ter que fazer isso com o barco, ó. Perdão. Então, ele vai ter que virar o barco um pouco para trás. Ele vai ter que virar o barco um pouco para trás. De tal maneira que a resultante seja aqui, ó. Eu quero que a resultante seja isso. Ó. Quero que a resultante seja isso. Resultante. A pergunta dele é justamente essa. Qual tem que ser o valor do VB? Quanto tem que valer essa... aliás, quanto tem que valer o VR para que isso aqui aconteça? Bom, gente, o que acontece é o seguinte. A velocidade do barco ela tem que ficar inclinada de tal maneira que quando a gente faça uma regra de paralelogramo... Deixa eu tentar fazer o paralelogramo aqui que ele vai ficar meio porquinho, tá? Ó, olha a regra do paralelogramo aqui, ó. Tá? Você tem um vetor apontando para a direita, você tem um vetor apontando para cá, para a esquerda, e eu quero a resultante aqui. Tudo bem? Qual é o nosso trabalho? Calcular esse amarelinho. Para calcular o amarelinho, eu vou convidar vocês a uma reflexão. Veja só. Eu vou pegar o vetor VB e desenhar ele aqui. Esse vetor eu sei quanto ele vale. Ele vale 8 km por hora. Tá? VB. Aí, a velocidade da correnteza, tá vendo a velocidade da correnteza aqui, ó? Eu vou pegar essa velocidade e vou deslocar ela para cá, ó. Ela vai virar uma hipotenusa desse triângulo, ó. Ela vai ficar aqui, ó. Aqui está a velocidade da correnteza. E a velocidade do barco seria a nossa resultante. Aqui, ó. Tá aqui. Percebe? O que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte. O posicionamento desses vetores está mostrando para a gente que eles formam um triângulo retângulo. Tá? Se a gente consegue arranjar eles direitinho no espaço, a gente percebe um triângulo retângulo ali. Essa percepção ela é fundamental por quê? Porque agora eu sei calcular o R. Eu vou dizer o seguinte para o item C. Que a velocidade do barco ao quadrado, que agora é a minha hipotenusa,
ela é igual à velocidade da correnteza ao quadrado mais a velocidade resultante ao quadrado. Tá? Nesse caso, né, nessa configuração... Opa, perdão, gente. Nessa configuração do desenho, a resultante ela é uma hipotenusa. Desculpa, ela é um cateto. É diferente do item A. A resultante era a hipotenusa ali. São duas configurações diferentes. Tá? Essa daqui é mais difícil. Confesso para vocês que eu acho ela mais difícil. Então aqui fica, ó. Põe isso aqui ao quadrado. Então é 8 ao quadrado, né? Então dá 64. Igual a 6 ao quadrado mais VR ao quadrado. Tá? 64 menos 36. Eu acho que não vai dar para tirar da raiz aqui não, né? Dá 28. VR ao quadrado igual a 28. O máximo que dá para fazer aqui é que dá 7 vezes 4, né? Tira da raiz. Isso aqui dá 2 raiz de 7. 2 raiz quadrada de 7 metros por segundo. Ah, de novo. A Isa já tinha me falado, é quilômetros por hora. Perdão. Quilômetros por hora. Beleza? Então, a gente tem, quando a gente pensa em estudos de caso relacionado a barquinho, você tem 4 situações. Barquinho descendo a correnteza, foi a primeira questão, junto com ele subindo a correnteza. Né? A primeira questão trabalhava as duas situações, descendo e subindo. Essa questão, ela trabalhou as outras duas situações. Quais são as outras duas situações? A primeira, com ele perpendicular, né? Que era essa daqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó. Ah, eu apaguei. Eu apaguei. E a segunda, que é essa daqui, com o trajeto mínimo. O que quer dizer quando ele fala ΔS mínimo? É a menor distância possível entre dois pontos. Qual é a menor distância possível entre duas margens? É essa reta aqui, ó. Né? Você concorda que se ele quer a menor distância possível, ele tem que fazer esse trajeto, ó? Porque se ele fizer qualquer outro trajeto assim, por exemplo, ó, pum, essa não é a menor distância possível. Né? Geralmente o problema, ele até fala, esse problema ele ainda foi bonzinho. Ele fala, ó, eu quero que o barco vá do ponto A ao ponto B exatamente na frente. Ele fala isso, né? Tem exercícios que ele não fala. Ele fala assim, qual é o módulo da resultante do barco para que ele percorra o trajeto mínimo entre duas margens. O trajeto mínimo é essa reta perpendicular, tá bom? Beleza, podemos seguir para a próxima, gente? Nós Queiroz? Então, nós Queiroz. Um outro problema relativamente frequente que surge com quantidade com composição de movimento é o caso da chuva. Né? Por exemplo, só para você entender mais ou menos a situação. Tenta imaginar você dentro de um carro, tá? E aí você está numa estrada, andando a uma velocidade bem alta, tal, 100 km por hora, tal. Aí começa a chover. Começa a chover. A chuva, ela cai na vertical, certo? Só que como você está vindo com o carro, então imagina você, tenta imaginar uma situação assim, ó. Você essa bolotinha. Você tem uma velocidade para a direita, tá? E a chuva vem caindo assim, tá? Como é que você enxerga esta velocidade da chuva em relação a você? Se você estiver andando por uma certa direção, você vai enxergar a chuva caindo assim, ó. Vocês já pararam para perceber por que os para-brisas eles são assim, ó, do carro? Por que ele é deitado? Tem duas razões, obviamente, né? Uma razão é a razão aerodinâmica, né? Essa curvinha aqui do para-brisa,
que é a janela da frente, né? Ela deixa o carro com menos atrito. Mas uma outra razão do para-brisa ser deitado é porque quando ele vai... o motivo do para-brisa existir é para bloquear a chuva e outras coisas que podem bater no carro. Então, quando o carro tem uma velocidade V e cai um objeto na vertical, para alguém que está dentro do carro, o objeto está caindo assim, ó. Pá. Então, o objetivo do para-brisa é que a gota de água ela caia na vertical, assim, ó. Na perpendicular, perdão. Falei errado. Na perpendicular. Tá? O problema que a gente vai abordar aqui, ele é parecido. Ele vai fazer a brincadeirinha do guarda-chuva. Tá? Então, eu vou apagar aqui, peraí. Apagar esse rabisqueira para a gente fazer a questão. Ele fala assim, ó. A chuva cai verticalmente de modo, com velocidade 3 metros por segundo em relação ao solo. Não há ventos. Uma pessoa caminha horizontalmente com velocidade raiz de 3. Para não se molhar, ela inclina o guarda-chuva. Ela inclina o guarda-chuva. Ele quer saber qual é o valor do ângulo de inclinação. Essa é a ideia. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e isso é a parte difícil da questão, é você se colocar no lugar da pessoa. Você se colocar no lugar da pessoa. Se você está no lugar da pessoa, imagine agora uma gotinha d'água. Tá? Isso aqui é a gotinha d'água. Para a pessoa, essa gota d'água está caindo. Certo? Essa velocidade aqui, ela vale, vamos chamar de V1, ela vale raiz de 3. Não, mentira. Raiz de 3 é a velocidade da pessoa, né? Essa daqui é a velocidade de queda da gota serena. Tá. Só que acontece o seguinte, você está andando para a direita, certo? Quando você olha para a gotinha, você vai enxergar a gota vindo em direção a você. Vx ou V2. Essa velocidade aqui é a velocidade da gota em relação à pessoa. Velocidade da gota em relação à pessoa. Você quer ver um exemplo que você pode tentar imaginar para entender isso? Feche o olho e imagina você dentro de um carro andando numa estrada. Tudo bem? Você está andando numa estrada. Agora imagina que lá longe você enxerga um poste parado. Tá? Conforme você se aproxima do poste, não parece que o poste está vindo até você? Então, o que a pessoa enxerga é uma gota vindo até ela e caindo ao mesmo tempo. Tá? Então, para a pessoa, o que ela vai enxergar de verdade é isso aqui, ó, galera. Essa aqui é a velocidade da gota. Certo? Beleza. O que ela tem que fazer, então? Ela tem que pegar o cabo do guarda-chuva. Aqui está o arco do guarda-chuva, né? Ó. Ela tem que pegar o cabo do guarda-chuva e inclinar exatamente esse ângulo aqui, ó. Teta. Dan, peraí. Devagar. A velocidade de 3 metros por segundo é a velocidade com que a gota cai do céu. Sim. É a chuva. Sim. O V2 é a velocidade com que eu vejo tipo, a gota vindo na minha direção, como se eu estivesse olhando para cima. Exatamente. Você falou que é o exercício de imaginar o poste. Exatamente, isso, ela né? está vindo para cima de você. Exatamente. Exatamente. Tá, Como se a gota estivesse avançando até você. Tá. Entendeu? Okay. Beleza. Agora, o que você enxerga então? Você enxerga o amarelo. Você enxerga a gota caindo e vindo até você. Então você enxerga esta resultante, tá vendo? Então o que você tem que fazer? Se você tem uma pedra vindo até você assim, você tem que pegar o teu guarda-chuva, o teu escudo, né? Vamos deixar um negócio mais dramático, né? Uma pedra e um escudo. Você tem que pegar o guarda-chuva e inclinar ele assim, ó,
exatamente para que o próprio cabo do guarda-chuva fique nesse ângulo aqui θ, ó. O que ele quer é esse ângulo maldito aqui, ó. Entendeu? É bizarra essa questão. O que a gente tem que fazer é achar esse ângulo θ. Para nossa sorte, gente, esse ângulo θ que ele está pedindo é esse aqui, ó. Certo? Tudo bem? E aí eu enxergo o seguinte, ó. O vetor V1, ele é cateto oposto ao θ. Tá vendo? Ele é o cateto oposto desse triângulo misterioso. Tá? E o V2, que é esse vetor aqui de cima, na horizontal, ele pode ser enxergado aqui, ó. Cateto adjacente. V2 seria o cateto adjacente. Tá? Beleza? Por que é interessante você enxergar, né? Porque ele quer o valor do ângulo. E a única forma de eu achar esse ângulo é achar um seno, um cosseno e tentar relacionar. O que me dispõe no exercício é isso. Então eu vou dizer o seguinte, que a tangente desse ângulo θ, ela tem que ser o cateto oposto, que é V1. Não precisa é só o módulo, né? Perdão, gente. Cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Dividido pelo V2. Então aqui fica tangente de θ é igual a cateto oposto sobre adjacente. Tá? Dá para racionalizar aqui, peraí. Então você multiplica em cima e embaixo por raiz de 3, né? Para racionalizar. Vai dar 3, raiz de 3 sobre 3. Dá raiz de 3, é isso? Então a tangente do ângulo, θ, dá raiz de 3. Se não me engano, é 60, né? A tangente raiz de 3, que é seno sobre cosseno. Raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Então o ângulo tem que ser de 60 graus. Tá bom? Difícil, né? Agora deixa eu fazer um comentário com vocês. Quanto mais rápido ele anda, vê se você consegue perceber isso. Vê se você consegue perceber isso que eu vou falar agora. Prepare aí os ouvidos. Quanto mais rápido ele anda, mais inclinado tem que ser o guarda-chuva. Todo mundo consegue perceber isso? Ele está andando com uma velocidade raiz de 2, não tá? Na direção da gota d'água. Quanto mais rápido ele andar na direção da gota, mais ele vai ter que inclinar o guarda-chuva. É fácil a gente provar por quê. Você percebe que a resultante ela é sempre a hipotenusa? Só que é a velocidade que ele vai enxergar, não é? Para pensar um pouco. Se ele começa a correr muito rápido, concorda que este vetor aqui aumenta, ó? Este vetor aumenta? Quanto mais rápido ele andar, mais rápido a água vem de encontro a ele. Então esse vetor aumenta. Se esse vetor aumentar, tenta imaginar um catetão aqui, ó. Catetão é boa, hein? Vixe, desculpa aí, gente. Desculpa a cacofonia bizarra. Quando o cateto grande é maior aqui, ó, quando esse cateto fica maior, a hipotenusa deita mais. Então, quanto mais rápido ele corre, mais ele vai ter que deitar. Então, quando você estiver na chuva, não corre muito. Vai de boa. É melhor assim do que correr. Porque às vezes correndo você se molha mais. Todo mundo já sentiu isso alguma vez na vida, né? Às vezes você quer se meter a correr, fica pior, cara. Não, vai devagar. Dá uma inclinada no guarda, no umbrella. Gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Bem rapidamente, uma digressão na aula. Eu não uso guarda-chuva. Pode estar caindo um furacão, um tsunami. Bom, se tiver um tsunami, não vai adiantar guarda-chuva mesmo, né? Mas eu tenho uma coisa com guarda-chuva, eu me sinto constrangido com o guarda-chuva. Então eu prefiro pagar o preço de... Aqui em Cuiabá não acontece muito, mas em São Paulo eu cansei de tomar chuva. Não, eu não uso, cara. Eu não sou contra. Eu acho um absurdo aquilo. Aquele pedaço de metal com uma cortina que, não protege nada aquilo. Bota um saco na cabeça. Um saco de lixo.
É, capa de chuva, meu. Pega aquelas capas de que vende em estádio de futebol, lá em São Paulo, quando eu ia pro jogo, eu morava bem pertinho do estádio de São Paulo, né? Então eu frequentava muito o jogo. Eles compravam aquelas capinhas de. Era plástico, velho. Você botava ali, meu, você ficava sequinho. Sequinho, só que você ficava um saquinho de lixo, né? É, da canela para baixo fica molhado, né? Porque ele vai mais ou menos até a canela, até o joelho, mais ou menos. Tá? Bom, beleza, vamos continuar aqui. Porque depois eu, ai, depois eu não tenho paciência para editar essas conversas, gente. Desculpa aí, tá? Essas conversas vão tudo para aula gravada. Então, coitado de quem não assistiu a aula ao vivo. Vai ter que ficar vendo piadinha. Vamos lá. Questão número 4. Eu nem sei se vocês tiraram o print aqui. Vocês tiraram o print do negócio? Qualquer coisa vocês gritam aí. Volta. Volta. Questão 4. Outro estudinho de caso. Um ônibus se desloca em movimento retilíneo e uniforme com velocidade de 72 km por hora em relação a uma estrada. Tá bom? Um menino sai da parte traseira do ônibus e, com passadas regulares, se desloca até a parte dianteira, percorrendo em 5 segundos a distância de 10 metros em relação ao ônibus. Então, vamos desenhar. É o seguinte. Você tem um ônibus que está andando. Então, está aqui o ônibus. Está aqui. Tá, pá, pá, pá. E dentro do ônibus tem um menininho. O ônibus, ele está com velocidade de 72 km por hora. Eu já vou passar ele para metros por segundo, né? Para não dar problema aqui. Então, 20 metros por segundo. Tá. Isso em relação a alguém que está na calçada. Tá. Essa velocidade é como se fosse a velocidade da correnteza. Tá? O menino que está dentro do ônibus, se está no ônibus, já tem essa velocidade por si próprio. Aí ele vai andar dentro do ônibus até chegar na frente, um ΔS de 10 metros em relação ao ônibus, ou seja, dentro do ônibus. Para quem está aqui dentro do ônibus, está vendo ele andar isso. Tá? Em 5 segundos. Bom, perguntas. Item A, qual é o módulo do menino em relação do módulo da velocidade? Qual é o módulo do menino? Como assim? Qual é o módulo do menino? Né? O módulo da velocidade do menino em relação ao ônibus e em relação à estrada. Bom, em relação ao ônibus é fácil a gente calcular. Então, item A, velocidade em relação ao ônibus. Vamos chamar de só V, vai. Pronto. Não, porque V já é a velocidade do ônibus, né? Então é V do menino, pronto. VM. A velocidade do menino é ΔS, que ele andou, metros, certo? Em relação ao ônibus, dividido pelo intervalo de tempo. 5 segundos. Então a velocidade que ele tinha lá dentro é essa. Todo mundo que está lá dentro está enxergando ele andar desse jeito. Todo mundo que está lá dentro, tá? Só que, para o cara que está aqui fora, o observador, ele enxerga a velocidade resultante, que é a do menino mais a que ele está sendo arrastado pelo ônibus. Dá 22 por segundo. Tudo bem? Beleza? Então o item A está aí. Pergunta do item B. Qual a distância que o menino percorre em relação à estrada ao se deslocar da parte traseira para a parte dianteira do ônibus? Então, tipo, o menino andou, não andou? Dentro do ônibus, mas ele está andando com o ônibus também. Então, o ônibus ele foi de um lugar até outro. Meu ônibus está ficando cada vez mais derretido, né? Tudo bem. Ele está aqui, ó. Agora o menino está aqui na frente. Certo? Qual foi o ΔS que ele andou daqui até aqui? É isso que ele está perguntando.
Ele estava numa posição inicial aqui, quando ele começou a andar no ônibus. Quando ele terminou chegando lá na frente do ônibus, ele estava aqui. Eu quero esse ΔS. Gente, se eu quero ΔS em relação à estrada, vamos usar esta velocidade, ó. Essa velocidade é que eu vou usar para responder o item B. Ó, a velocidade resultante é o ΔS que ele andou em relação à estrada. Já que eu estou olhando, quando eu pego a velocidade resultante, eu estou olhando sob a perspectiva de alguém que está na estrada. Quanto que ele está enxergando ali, né? Dividido pelo tempo. Então, daqui fica ΔS é igual a velocidade resultante é 22 vezes 5. E dá 110 metros. Tá? Tudo bem, gente? Ô, Dan, Oi, pode falar. isso não seria um exemplo de referencial não inercial, porque nesse caso o menino não está sujeito a nenhuma força, né? Uhum. Deixa eu só te dar um toque. Eu só não posso chamar isso de referencial não inercial pelo seguinte. A gente tem que tomar cuidado, porque o referencial não inercial não é necessariamente um referencial que está em movimento. É um referencial que está em movimento acelerado. Então, veja, Entendi. o moleque, ele está dentro do busão. O busão, ele está em mu. Então, ele está em inércia. O busão está em mu. E o moleque também. Né? O que acontece aqui? Por exemplo, se ele ficar parado, vamos imaginar que ele fique parado no ônibus. Que ele não ande, para eu conseguir entrar na tua pergunta. Você concorda que se ele está parado e você olha para ele, se imagina dentro do ônibus, tá? Você está dentro do ônibus, você olha para o menino e ele está parado. Você está vendo ele ser empurrado para algum lugar? Não. Não. Porque ele está em inércia. Agora, a hora que o ônibus frear, você vê o moleque ser lançado para frente. Quando o ônibus freia, ele passa a ser um referencial não inercial, porque ele está em desaceleração. Então, as coisas estranhas que acontecem, elas são as coisas que acontecem quando você tem aceleração envolvida. Aqui ainda não tem esse problema. Não sei se eu fui claro. Qualquer coisa me chama aqui. Sim, mesmo se eu estivesse olhando de fora, aconteceria o mesmo, porque ele não estaria sobre nenhuma... Ah, entendi. É muito louco, porque assim, para quem tá dentro do ônibus, vê o moleque andando, normal. Para quem tá fora do ônibus, vê o moleque andando normal, ok? Agora imagina uma outra situação. O ônibus freia. O ônibus freia. Quem tá dentro do ônibus vê o menino ser arrancado para frente. Certo? Quem tá fora do ônibus vê o moleque freando junto. Vê o moleque freando junto. Porque ele tá dentro do ônibus, ele tá em desaceleração. Essa é a ideia. Ele só não fica parado no ônibus, nesse caso, porque ele é arremessado para frente. Tá? Deixa eu ver. Alguém tá pedindo alguma coisa aqui. Peraí. Volta na 3. Volto. Volto sim. Peraí. 3. Aqui. Não sei se é para tirar print ou é para tirar dúvida. Tanto faz. Tá? Posso voltar para 4? Aí, voltando. Voltando para 4, tirem print, para quem não tirou ainda. Para a gente passar para a quinta. Questão número 5, galera. Uma pessoa tem velocidade relativa a uma esteira de módulo 1.5 metro por segundo e direção perpendicular à da velocidade de arrastamento da esteira. A largura da esteira é 30 metros e a velocidade de arrastamento em relação ao solo é 2. Então, bora desenhar. Então, você tem uma esteira. Aqui é uma parte da esteira, aqui é outra parte da esteira. A esteira tem largura
de 30 metros. A velocidade de arrastamento dela, que eu vou chamar de VE, é 2. E a pessoa tem velocidade relativa a 1,5, perpendicular à esteira. Então, a velocidade da pessoa ela vai estar nesse eixo, ó. A velocidade da pessoa estará no eixo Y. A esteira tem velocidade no eixo X, ó lá, composição de movimentos. Então, aqui você tem o eixo X e aqui você tem o eixo Y. Tá bom? São dois mus, né? Consegue perceber que são dois mus? É o mu no X e o mu no Y. Mu no X e mu no Y, tá? Item A. Calcule o módulo da velocidade da pessoa em relação ao solo. Item B. Qual que é a distância percorrida pela pessoa em relação ao solo ao atravessar a esteira? Então, ela meio que vai sair daqui, ó, com a velocidade dela, VP, e a velocidade da esteira, V. Ela vai percorrer uma distância ΔS, certo? Essa é a distância ΔS. Bom, vamos primeiro calcular a resultante. A resultante, gente, é a hipotenusa do triângulo, certo? Do VP com o VE. Então, já vou escrever direto aqui, ó. A resultante ao quadrado é igual a VP quadrado mais VE quadrado. Então, resultante ao quadrado igual. A velocidade da pessoa é 1,5. 1,5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. É ao quadrado. Aqui dá 220. Acho que dá 6,25. Deixa eu ver se é isso. 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. É isso mesmo. Então dá 6,25 aqui. A raiz quadrada disso é 2,5? 2,5. Então a velocidade resultante é 2,5 metros por segundo. Tá bom? Pronto. Agora eu quero a distância percorrida, gente. Gente, a distância que ele percorreu em relação ao solo é para o cara que está olhando aqui. O cara que está olhando ali, ele está enxergando isso, ó. Esse é o nosso ΔS. Tá bom? Olha, gente, uma forma que a gente tem de calcular esse ΔS é pensar o seguinte. Peraí que estão chamando aqui. Quando ele fala na questão velocidade relativa, não é a mesma coisa que velocidade relativa de afastamento ou de aproximação? É uma velocidade relativa. O que é uma velocidade relativa? É uma velocidade em relação a alguma coisa que não está em repouso. Na verdade, gente, a gente precisa lembrar o seguinte: toda velocidade é relativa. Não existe velocidade absoluta. Só tem uma velocidade absoluta. Uma no universo. É a da luz. Para você que está parado, a luz se move a 3/10 Para você que está andando, a luz também se move a 3/10. É a única coisa que não é relativa. Então, respondendo a pergunta do chat, é a seguinte, ó. Quando ele fala na questão velocidade relativa, não é a mesma coisa que velocidade relativa de afastamento ou de aproximação? Sim. Sim. Né? A questão é que quando você fala em velocidade relativa de afastamento ou de aproximação, você está falando de um caso específico. Por exemplo, aquele probleminha da gota que a gente acabou de olhar. Lembra que a gente pensou na velocidade relativa do cara em relação à gota? Então, para o cara, é a gota que está vindo. Para a gota, é o cara que está indo. Percebe? Então, eu estou sempre relativizando. É nesse sentido mesmo, tá? Bom, vamos continuar. Uma forma que a gente teria, gente, de... Oi. Eu queria entender, tipo assim, naquela outra lá, eu tenho, tipo, dois carros separados, movimentando ou no mesmo sentido, ou aproximando. Só que aí, nesse caso, ou da esteira ou do barco, eu tenho, tipo, o barco em cima da esteira, movendo ao mesmo tempo junto com ela,
E eu estou considerando a velocidade relativa nesse caso também? Não, aqui o que você tá. A pergunta dele é a seguinte: essa velocidade VP é uma velocidade relativa do cara em relação à esteira. Ponto. Essa velocidade aqui também é relativa da esteira em relação ao Sol. Toda velocidade é relativa. A velocidade que a gente enxerga, ela não é relativa, ela é resultante. Esta aqui. É a velocidade com que o observador enxerga. Na verdade, você pode até chamar ela de relativa também. Ela é a velocidade relativa em relação ao observador. Então, na verdade, assim, a gente tem que tomar cuidado para não colocar as coisas em pastinhas. Ah, então lá existe uma velocidade relativa, aqui existe outra. Não, todas são relativas. A questão é que são situações diferentes. Ali, você está dentro de um corpo, olhando para um outro corpo em movimento. Então, você enxerga uma velocidade relativa, tá? Que é uma mais a outra. Aqui você está no chão, observando um corpo que tem duas velocidades. Então, qual é a tua velocidade relativa a ele? É a resultante. Então, esta velocidade resultante, ela é resultante, porque ela é produto de duas velocidades, e relativa também. Só que essa relativa é em relação a um referencial em repouso. Repouso, tá? Beleza? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Não falei nem que é, nem que não é, na verdade. Que ele parece político na CPI, né? Não, pero que sim, pero que não. Mas é que, na verdade, não tem muito sentido a pergunta, porque, assim, toda velocidade tem que ser relativa. É que, para eu chegar nesta, eu tive que fazer uma resultante, porque é um caso diferente, tá? Beleza. Ó, qualquer coisa me chama de novo, tá? Pode abrir aqui o áudio, não tem problema. Senão eu vou continuando aqui. No item B, a pergunta pede a distância ΔS. O que a gente pode fazer para achar essa distância? Eu preciso achar o tempo que ele andou. O tempo de travessia. Então, primeira coisa que eu vou fazer no item B, eu vou calcular o tempo de travessia. Para calcular o tempo de travessia, sugestão, eixo Y. Sugestão. Porque eu tenho a largura da esteira, né? E eu tenho a velocidade com que ele está no eixo Y. Então, eu vou escrever, ó, a velocidade no eixo Y, que é a velocidade da pessoa, né, em si, é o ΔS no eixo Y dividido pelo tempo de travessia. Tá bom? Joga aqui, ΔT é igual a ΔS V, que é 1,5, dividido por 3. Por 3. Tudo bem? Tá certo isso? Deixa eu ver. Não, por 30. Espera aí, fiz conta tudo errada. É 30 por 1,5. Tá ficando loucão. 30 ΔT é 30 dividido por 1,5. Pronto. Aqui vai dar 20 segundos. Beleza. Tá. O que a gente pode pensar agora com esses 20 segundos na mão? Eu posso pensar que em 20 segundos ele fez isso, ó. Andou 30 metros na vertical. E posso pensar que ele andou um certo X aqui na horizontal, com a velocidade. Ou eu posso calcular direto o ΔS que ele andou com a resultante. Aquela resultante que era relativa, né? De novo, a história da relativa. Essa velocidade aqui eu tenho, ó. A gente acabou de calcular ela. Ela vale 2,5. Então agora eu vou olhar para a resultante. Vamos olhar sob a perspectiva de quem está na margem, aqui, no chão. Então, ó.
eu vou dizer que a velocidade resultante é o ΔS que eu quero, dividido pelo tempo de travessia. Portanto, o ΔS, ele é V vezes ΔT. A velocidade é 2,5, vezes o ΔT, que é 20, né? Então, o ΔS, ele vai dar 50 segundos. 50 metros. 50 segundos. Tá? Beleza? Uma outra opção seria você descobrir o quanto ele andou no eixo X e fazer Pitágoras. Aqui, ó. Tenta descobrir isso, ó, gente. Isso aqui, ó. Esse ΔSX aqui você consegue descobrir pela velocidade VE. Vai dar 40, né? Vai dar 40. Aí você vai ter uma hipotenusa 30, que é a vertical. Ele andou 30 na vertical. Ele andou 40 na horizontal para chegar no 50 da hipotenusa. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele andou 30 na verte, 40 na horiza. Portanto, ele andou 50 na resultante. Tá bom? Boa essa questão, né? Boinha. Podem printar para a gente passar para a próxima. Questão número 6. Ele fala assim: um avião possui, em relação à Terra, velocidade de 600 km por hora na direção norte-sul, no sentido de sul para o norte. Então ele está bem na vertical. Então, tipo assim, ó. Então faz de conta um aviãozinho aqui. 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 Aqui a asinha do avião. Tá? Ele está andando na vertical, na direção norte-sul, né? De sul para norte. Então a velocidade dele, eu vou representar um vetor assim, ó. Isso aqui é o vetor velocidade do avião. Tá? Beleza? Tá. Faltou aqui. Peraí. Pronto. Aí ele fala o seguinte: repentinamente, o avião enfrenta um forte vento com velocidade em relação à Terra de 100 km por hora. Para que na direção oeste-leste, sentido oeste-leste. Então, oeste-leste, gente, é o quê? Esquerda-direita, né? Oeste-leste. Então, ele passa a sofrer um ventinho assim, ó. Esse aqui é o vento. Como se fosse uma velocidade de arrastamento. Certo? Beleza? O que vai acabar acontecendo com ele? Ele vai entortar, né? Porque ele tem uma velocidade agora na vertical e uma velocidade agora na horizontal. Então o avião ele vai meio que entortar. Ele vai começar a andar meio para o lado aqui, ó. Ele vai desviar da rota dele. Percebe isso? Tá? Aí ele fala assim: para que o avião continue na sua rota original, qual deve ser o módulo da velocidade do avião em relação ao ar? E qual deve ser o ângulo que o eixo longitudinal do avião deve fazer com a direção norte-sul? Ele deu alguns ângulos com algumas tangentes. Então vamos tentar entender o negócio. Ele quer continuar na vertical, certo? Ele quer continuar na vertical. Então acontece o seguinte. Deixa eu desenhar de novo um outro avião aqui. Vou desenhar ele aqui do lado. Aqui. Aqui. Aqui, as asinhas. Tá meio de criança, né? Mas tudo bem.
Vamos lá. Ele tem uma velocidade que ele quer que continue sendo na vertical, certo? O que ele vai ter que fazer, o avião? Para compensar o efeito do vento, ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Claro que eu estou exagerando, né? Ele vai ter que virar um pouco. Aqui. Ele vai ter que ter uma velocidade velhinha, de tal maneira que você tenha o vento, e aquela velocidade amarela vai continuar sendo amarela. Eu quero que essa velocidade continue valendo 600. Oi. É o mesmo raciocínio de quando o barco precisa atingir o ponto. Exatamente. Na linha e eu tenho que anular o efeito da correnteza, né? Exatamente. Só que nesse caso é o vento. Exatamente. Ele quer continuar com o movimento na vertical. Ele quer continuar Só que aí com esse ele movimento. colocou junto disso o guarda-chuva, né? E aí eu tenho que achar o ângulo. É, mais ou menos. É isso aí. Matou. É a mistura das duas coisas. Então, o que a gente vai ter que achar aqui? O nosso querido triângulo retângulo. Ele quer, na verdade, galera, este ângulo aqui, ó. Ele quer primeiro, ele quer o vetor verde. Quanto tem que valer essa velocidade? Que é o que a Maju falou. É a mesma coisa que aquela pergunta do barqueiro. Qual que é a velocidade do barqueiro para que ele chegue no outro lado ali? Né, com a distância mínima. Essa é a primeira pergunta. E agora ele quer este ângulo, ó. Qual é o ângulo que ele faz com o eixo longitudinal? Ele quer esse ângulo aqui, ó. Então, vê se vocês vão concordar comigo, galera. Se você enxergar os vetorizinhos, né? O amarelo aqui, ele é um cateto. Ele vale 600. O verdinho é a hipotenusa desconhecida, que é a nova velocidade que o avião vai ter que ter agora, né? Em relação ao ar. Tá? E aqui é a velocidade do vento. Você concorda que a velocidade do vento é esse cateto aqui, ó? Então eu vou desenhar. Vamos lá. Eu vou desenhar aqui, ó, a velocidade do vento, que vale 100 km por hora, perdão. A velocidade do avião, ela tá aqui para é um vetor bem grandão, na verdade, né? Porque ele é um vetor que vale 600. V do avião vale 600. Na verdade, essa daqui seria a nossa resultante, né? Que ele vai continuar na vertical. E a velocidade que o piloto vai ter que imprimir, ela é assim. Claro que no avião o próprio computador corrige isso, né? O computador ele tem um sistema para corrigir essas coisas que o vento faz. Tá? E o nosso ângulo desejado é esse aqui, ó. O ângulo θ. Bom, então vamos fazer primeiro a conta da velocidade. A conta da velocidade eu vou fazer por Pitágoras, gente. Ó, V' ao quadrado é igual quadrado de um cateto mais quadrado do outro cateto. Tá? V' ao quadrado vai dar... Aqui dá 10.000. 10.000, né? Ó, 10.000. E aqui dá 36.000. Então dá 37.000. Vai dar uma raiz meio quebradinha. V' igual... Deixa eu ver quanto que dá essa raiz aqui. Dá um pouco mais que 600, né? Dá uns 605 por aí, deixa eu ver. Ela é um pouco maior que 36.000, né? Dá... Opa, raiz de 37.000. Raiz... Uai, tô ficando louco aqui. 36... Dá, é isso mesmo. Por que não tá dando? Não tá 36.000. Tá faltando um tá faltando zero. Um zero, é verdade. Aí fica 100 raiz de 37. Fica 370.000, porque é 10 a quarta, né? É verdade, é 36, 10 a quarta, 37, 10 a quarta. Tô tirando na calculadora, não tá dando. Isso aqui vai dar 608, aproximadamente. Agora deu. Prof, dá para deixar tipo 100 e raiz quadrada de 37? Eu deixaria facilmente. Eu faria assim, ó, V igual a 100
raiz de 37. Tá? Porque, na verdade, o 100 seria a raiz quadrada do 10 à quarta aqui, ó. Deixa o 36 ali, o 37, perdão. Tá? Beleza? Isso em quilômetros por hora. Tá. Essa é uma parte da pergunta. Parte 1. A parte 2, ele quer saber o ângulo, mas aí é tranquilo. Por quê? Eu tenho os catetos, não tenho? Então, eu posso dizer que a tangente do ângulo, θ, é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Pela hipotenusa. Dá 1/6. 1/6. Deixa eu ver. Dá 0,17, aproximadamente. Aproximadamente 0,17. Se é 0,17, pela tabela que ele deu aqui, tem que ser 10 graus. O ângulo tem que ser 10 graus. Para que a tangente seja 0,17, né? Tá? Difícil, né? Você vê que a resolução é 3 linhas, mas é super difícil da gente entender o negócio. Podem printar, quiserem perguntar alguma coisa, senão a gente pode passar para a questão número 7. Questão número 7. Vamos lá. Barquinho de novo. Um barco desloca-se num rio de margens paralelas, cuja correnteza tem velocidade constante v. A velocidade do barco em relação às águas é 5. O barco parte de A e atinge a margem oposta em B. Então, esse trajeto aqui, gente, ele é a resultante, ó. Ele é a resultante. Tá? Qual é o intervalo de tempo gasto na passagem de... Não, o intervalo de tempo gasto na passagem de A para B é de 1 minuto e 40 segundos. Ele quer saber o valor da correnteza, da velocidade da correnteza. Aí. Esse é mais louquinho ainda. Porque, veja, veja que ele está indo contra a correnteza e atravessando a margem. Uma coisa é fato, gente. Para ele conseguir fazer esse movimento aqui, ó, ele tem que ter um Vx. E diga-se de passagem, esse Vx ele tem que ser maior que a correnteza para ele conseguir subir. E ele tem que ter um Vy. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar o desenho aqui no ponto A, desenhando as velocidades do carinha. Tá? Então vamos lá. Ó. Vou desenhar aqui em cima. Ponto A. No ponto A eu vou desenhar uma velocidade que é o V da correnteza. Eu vou chamar só de V, né? Porque foi o termo que ele usou. E aí, a velocidade do barco, eu vou representar ela assim, ó. Ela tem um Vx. Então, isso aqui é a componente Vx do barco. E ela tem que ter um baita de um Vy. Um baita de um Vy. Certo? Porque o meu plano é fazer isto. E chegar até aqui. No ponto B. Tá? Beleza. Eu tenho algumas coisas importantes para anotar. Ó, quanto ele andou na horizontal? Na horizontal, ele andou 200 metros. No eixo X. Indo de A para B. Tá. Na vertical, ele andou 300 metros. Né? Eu troquei simplesmente o eixo. Né? A pessoa está tão desnorteada que ela troca o eixo. O horizontal ela chama de Y, o vertical ela chama de X e tá tudo bem, né? Não tem problema. É tudo uma questão de referencial, né? Se você fizer assim, ó, o que era Y virou X, o que era... Enfim. Gente, vamos lá.
Para eu achar a velocidade da correnteza, eu vou ter que começar achando outras coisas. Primeiro, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, vamos achar o VY, tá? Vamos achar esse VY. VY é igual ao ΔSY dividido pelo ΔT. Estou pensando exclusivamente na vertical. Tá? Então, VY é igual a ΔS 300, aliás, né? Sobre ΔT, né? Quanto que é o ΔT? 1 minuto e 40 segundos. Vamos jogar para segundo, né? 100. Aí. VY igual a 3 metros por segundo. Tá aí. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Tá. Agora para pensar um pouquinho. Ele fala para mim que a velocidade do barco é 5. Ele fala para mim que a velocidade do barco é 5. Essa velocidade a qual ele se refere seria a resultante, concorda? A resultante do Vx e do Vy. Essa aqui, ó. Essa vale 5. Tá? Então, eu vou enxergar assim, ó. Você tem uma velocidade resultante. Um dos catetos eu já descobri. Ele vale 3. E o outro cateto, ele está aqui. O Vx do barquinho. Gente, se a hipotenusa é 5, você tem de novo o triângulo pitagórico, ó. 5 ao quadrado é igual a VY ao quadrado mais Vx ao quadrado. Aqui. Portanto, o meu Vx vai dar 4. Tá? Então, achamos a segunda componente da velocidade do barco. Tá aqui. Tá, agora, eu já tirei tudo que eu podia do eixo Y, descobri as duas componentes do barco, então ele está andando 3 metros por segundo para cima e 4 metros por segundo para o lado. Tudo bem. Só que ele quer a velocidade da correnteza. Então vamos agora olhar para o eixo X. Gente, no eixo X, ele tem uma velocidade resultante. Eu posso olhar para o eixo X, independentemente do Y, e pensar numa velocidade resultante deste eixo. Tá? Essa velocidade resultante, concorda comigo? Ela tem que ser o Vx do barco menos a velocidade da correnteza. Essa velocidade resultante vai me permitir calcular o VC. Porque eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que no eixo X, a velocidade resultante nele é o ΔS que ele andou nesse eixo dividido pelo tempo. De uma certa maneira, você concorda que eu estou fazendo a mesma coisa que no eixo Y. Só que no eixo Y eu só tinha uma velocidade. Então não precisei fazer uma resultante no eixo Y. Tá? Nesse caso, olha o que vai acontecer, galera. Vou colocar para cá. Ó. Vai ficar assim. Velocidade resultante, Vx menos Vc igual ΔS no eixo X sobre ΔT. Vamos substituir agora. Ó. Vx, 4 menos velocidade da correnteza
igual. Quanto ele andou no eixo X? Ele andou 200 metros. Sobre... Qual é o tempo que ele andou? 100 segundos. Então fica 4 menos VC igual a 2. Tá? Passa o VC para a direita, o 2 para a esquerda. Então a velocidade da correnteza tem que ser 2 metros por segundo. Dois metros por segundo. Difícil, né? Pensar numa resultante no eixo. Esse é um caso especial. Ele não estava nem, ele não é nem o mais de longe, não é o mais comum. Eu acho o mais difícil. Tá? Podem tirar print para a gente passar para a próxima questão. É o último estudo de caso da nossa composição de movimentos. Tá? Com esses casos já dá para ter uma boa noçãozinha de que tipo de questão vocês vão encontrar, tá bom? Vou trocar aqui a tela, tá? Questão número 8. Um corpo move-se no plano XY, ou seja, quando ele fala que um corpo move-se no plano XY, significa que ele está andando na horizontal e na vertical ao mesmo tempo. Movimento de 2 dimensões. Sendo as coordenadas da sua posição dadas pelas funções. Então veja qual é a situação, gente. Era uma vez um corpo. Pronto. Esse corpo está em movimento. Então, se ele está em movimento, eu vou imaginar que ele está num plano cartesiano. Então, ele tem um eixo X e um eixo Y. Aqui as ordenadas e aqui as abscissas. Então, por exemplo, quando o corpo estiver numa posição qualquer aqui, ó, ele vai ter uma coordenada dada por um X e uma outra coordenada dada por um Y. Acontece o seguinte, moçada. Como esse corpo está andando, ele está fazendo isso, o Y varia no tempo e o X varia no tempo. Equação horária. O que a gente estuda na balística, não é isso? Você tem uma equação horária para vertical e tem uma equação horária para horizontal. Então, a horizontal, ela varia no tempo igual a 3t. E a ordenada, ela varia no tempo igual a t ao cubo menos 12t. Tudo bem? Então, se você substituir qualquer valor de t, você encontra onde ela está. Tranquilo? Agora vamos lá. A pergunta é, qual é o deslocamento ou o módulo do deslocamento entre 0 e 4 segundos? Então, eu tenho que achar qual é o deslocamento desde o instante 0 até o instante 4. Então, qual é o meu raciocínio? Vamos achar aonde ela estava nos 2 instantes. Né? Então, vamos lá. Em t0, quais eram as coordenadas dessa partícula em t0, gente? Quando t for 0, a coordenada dela do eixo x vai ser 0. Né, ó, põe 0 aqui, ó. E a coordenada do eixo y também vai ser 0, ou seja, ela vai estar na origem. Então ela está aqui, ó. Isso aqui é a posição inicial dela. Vamos imaginar agora em t igual a 4. Gente, em 4 segundos, ela vai estar na posição 12 no eixo x. Presta atenção aqui, ó. Põe 4 aqui. Então, ela vai ter andado no eixo x, ela vai estar no 12. Vai estar no 12. No 12, galera. Vai estar no 12. Tá?
Agora, e no eixo Y? Se eu botar 4 aqui, ó, 4 elevado ao cubo dá 64. Menos 48. Acho que é isso. Dá 16. 16. Então é o seguinte agora, vem cá. Vou desenhar o plano cartesiano de novo, tá? Só que agora com os valores que me interessam. Então vamos lá. Qual é a posição inicial do corpo? 0, 0. Aí o corpo saiu daqui, ó, e andou. No instante t igual a 4, ele estava aqui. Então aqui em t igual a 0. Aqui ele estava no 12, que seria o eixo x. E no 16, que seria o eixo y. Então ele está aqui, a posição final dele. Tá? Posição final. O que o carinha quer, gente? Ele quer isso aqui, ó, o deslocamento. Lembra do vetor deslocamento? É isso, ó. Isso é o vetor deslocamento. Quanto ele vale? Tá? Eu tenho uma hipotenusa que vale 12. Tem uma outra hipotenusa que vale 16. Olha o triângulo pitagórico aqui, gente. 12 não é 3 vezes 4? 3 vezes 4? Tá? 3 vezes 4. 16 não é 4 vezes 4? Então, se um cateto é 3 vezes 4, o outro é 4 vezes 4, a hipotenusa tem que ser 5 vezes 4. A hipotenusa tem que ser 20. Tá? Você pode fazer por Pitágoras. Ó, d quadrado igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Tá? 144 mais 256, tá? Que vai dar 400, tira a raiz quadrada dá 20. D vai dar 20. Essa questão é bem louca, né? Também. A gente pode imaginar que é um movimento no eixo X, como é uma equação de primeiro grau, né? Aqui, ó. Aqui nós temos uma equação de primeiro grau, tá vendo? Ó? Então, no eixo X, ele está no movimento uniforme. Agora, no eixo Y, a equação é cubo. Nem sei que tipo de movimento é esse, não. Nem tem uma classificação para ele. Não dá nem para dizer que é move. Tá? Beleza? Então, ficamos com a alternativa B de bola. Gente, fechamos a balada aqui. Perguntas? Se não, pode chamar o Uber. Já pode ir chamando o Uber. Mas já. Falei pra vocês que a aula era curta hoje. Falei pra vocês que a aula era mais curtinha, né? São estudinhos de caso. Perguntas e angústias? Nenhuma?